Olá, gente! Trazer aqui uma breve palavra para nós que somos cristãos, mas não somos religiosos. O cristianismo não é uma religião. A salvação do homem não é por comportamento. A salvação do homem é por relacionamento, é por graça. Amém? Então, se a salvação do homem fosse depender do comportamento do homem, se fosse depender do esforço humano, nenhum homem, nenhuma mulher se salvaria. E Deus não seria confiável, Deus não seria fiel. Mas a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de homem nem de obras, para que ninguém se glorie. Não é isso? Então nós não podemos dizer quem é salvo ou quem não é salvo por comportamento. Só Deus sabe quem são os salvos e os não salvos. Não é por comportamento. Entendeu? É por novo nascimento. Somos salvos pelo novo nascimento. E o novo nascimento produz um comportamento compatível com a graça alcançada. É preciso também que nós possamos ter esse entendimento. Onde tem a graça, tem o resultado da graça. Senão, não tem graça. Entendeu? É como o Tiago diz, a fé sem obras é morta. Veja que a fé cooperou com as obras. Pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Então, diferente de uma religião, a forma religiosa ela já existiu no passado pela lei. Deus disse para o homem, faça assim, faça assado. Obedeça assim, obedeça assado. O que aconteceu? Ninguém conseguiu cumprir a lei. Todos caíram em desgraça. Mas pela graça sois salvos. O que é a graça? É a justificação naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo disse e naquilo que Ele é. Essa justificação é perfeita. É Ele quem nos justifica. E isso tem também um resultado na nossa vida. Digo tudo isto dito, isto posto, é porque essa semana eu vi no YouTube um pastor criticando a Priscila Alcântara. Porque esta moça, esta jovem, ela era do mundo gospel e agora ela mesmo disse que estava desviada, mas estava desviada da expectativa das pessoas em relação a ela. Então, quando uma pessoa diz que é cristã, pressupõe-se que o fato dela se assumir cristã, a gente entende que ela passou pelo processo de novo nascimento, não é isso? Pela graça, pela lavagem do sangue, pela palavra, pela regeneração, pelo Espírito. Então, isso sim gera uma expectativa nas pessoas, que a gente veja o resultado dessa graça, né? Mas não estamos aqui para julgá-la, para dizer se ela é ou não salva, se ela é ou não cristã. Estamos aqui para orar por ela, para pedir que a graça de Deus superabunde na vida dela. Como os judeus disseram para Paulo em Romanos, se não me engano, é 5 ou é 6, não é isso? Então vamos pecar mais ainda para que a graça superabunde. E Paulo respondeu como? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como é que nós, os que morremos para o pecado, viveremos ainda nele? Então, quando nós cremos no Evangelho da salvação, nós somos selados com o Espírito da Santo da promessa. Nós nascemos de novo, nós fomos feitos novas criaturas. Nós agora vivemos em novidade de vida. Nós temos agora uma nova natureza. O Espírito Santo está gerando arrependimento, regeneração, santificação. É essa a obra do Espírito Santo. Isso é que diferencia o cristianismo de religiões. Religiões são só ensinamentos que fracassam. Mas o cristianismo não, é o Espírito de Deus, é a vida de Deus, é Cristo em nós, esperança da glória. E Ele começou uma boa obra e Ele é fiel para completar. Então, que a gente possa saber disso. Que a gente não pode julgar ninguém por comportamento, mas também a gente tem que afirmar que onde tem a graça, pela obra do Espírito Santo, também deve ter o resultado dessa graça. Então, que Deus abençoe a você, Deus abençoe a Priscila, Deus nos abençoe e nos dê sabedoria, porque tem muita gente que todos nós temos um percurso a caminhar na nossa vida. E tem muita gente que começa muito religioso, muito salvo, e no fim não é religioso e nem é salvo. E tem gente que começa muito
sem religião, sem salvação, todo torto por caminhos tortuosos e no fim se arrepende, crê no Evangelho e é salvo. Então a gente não pode medir a vida das pessoas por momentos, mas só Deus conhece, porque Ele conhece toda a nossa vida. E a palavra de Deus diz que o fim é melhor do que o começo, não é isso? Então, que todos nós, no decorrer da nossa vida, a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que a gente possa realmente, alcançado por essa graça, resplandecer como sal e luz, dar fruto digno de arrependimento, que a gente possa brilhar, que a gente possa amar, perdoar, que a gente possa ser bem-aventurado naquilo que somos e fazemos, e que em tudo o nome de Cristo seja glorificado. Essa é a vida de alguém que é salvo, que tem o Espírito Santo de Deus, que nasceu de novo, que é uma nova criatura. Esses são os meus votos para você hoje, e para Priscila, e para qualquer ser humano. Agora, só Deus é que sabe quem são os salvos e quem não são os salvos. Entendeu? Deus é fiel, Deus é poderoso, e que Ele nos ame a todos e nos salve a todos. Ele disse: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será salvo. O que não crê já está condenado, porque o pecado ele gerou morte, mas o sacrifício e a ressurreição de Cristo e o seu Espírito geram em nós vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique você na paz, Deus abençoe, descanse, não julgue, ame, perdoe, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós pensamos pecado, imaginamos pecado. Nós somos imperfeitos, por mais bem comportados e santificados que sejamos, ainda estamos num corpo de pecado, mesmo sendo regenerados, ainda estamos num corpo de carne, e a carne e o sangue não herdará o reino do céu. Então, a gente tem que ter sabedoria, não é isso? Porque diz que aquele que comigo não ajunta, espalha. Nós não somos daquele que espalha, que divide, que julga, mas daqueles que unem, que chamam, que ensinam, que mostram. Porque para que mais gente seja salvo, para que mais gente venha a se encontrar com Cristo, com a verdade. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Deus abençoe você, fique na paz hoje e sempre.